Qual que é a vida que a gente está batalhando para construir hoje? Eu venho falando para os pacientes sobre intenção, fazer as coisas com intenção. E aí eu percebo tanto que é uma palavra que a gente usa, né, de algum jeito meio trivial. Muitas pessoas falam sobre isso, mas eu acho que é o tipo de palavra que tu tem que sentir. Dentro da psicanálise, muito do estudo é sobre como a linguagem, ela dá voz, mas ela também aprisiona de alguma forma. Porque tem tantas sensações que a gente tenta traduzir em palavras, mas sempre algumas coisas se perdem nesse processo. E eu acho que a palavra intenção, para mim, tem significado isso um pouco, sabe? De entender que é muito mais sobre sentir essa palavra. Eu estava morando em São Paulo, aquele caos. Eu adoro São Paulo, sou apaixonada pela cidade. Acho que porque foi a cidade que eu me vi livre, assim, sabe? Eu sou do Rio Grande do Sul. Eu tinha 17 quando eu fui para São Paulo, ainda não tinha feito 18. Fui para ir para a faculdade. E aí eu tava longe, né, da minha mãe, do meu pai, e eles são super, assim, super protetores, então eu não andava de ônibus, né, eu fui andar de ônibus aquele ano sozinha, a primeira vez. Sozinha não, né, com algumas amigas, a gente foi pra casa, mas acho que foi isso uma vez, assim. E eles eram super protetores em relação a várias coisas, assim. E aí, quando eu fui pra São Paulo, eu pensei, meu Deus, agora, né? Tipo, nossa, aí eu ia pro shopping, eu passeava, eu saía de noite, saía fugida, escondida. Então, São Paulo, para mim, sempre significou liberdade. Só que chegou numa fase da minha vida em que essa liberdade, ela muito mais me aprisionava do que me ajudava. Então, é muito trânsito, é tudo muito longe para ir de um lugar para o outro, tudo é meio estressante, tu vive com pressa, é tudo muito caro. Então, tu trabalha muito, né, para poder bancar o estilo de vida de São Paulo, mas ao mesmo tempo tu não consegue realmente usufruir, sabe? E aí quando eu pensei em vir morar numa cidade pequena, Itumbiara, né? É uma cidade, uma mini cidade, assim, não é minúscula, minúscula, mas é muito, muito, muito diferente de estar em São Paulo, capital, voando as tranças, conhecendo a cidade toda. Só que tem a ver com ser intencional. E eu precisava, cheguei nesse momento de vida em que eu queria fazer as coisas com mais contato com a natureza, poder fazer uma família quando eu sentisse vontade, porque ter filhos em São Paulo é complicado, né? Tudo bem, para quem isso faz sentido. Mas eu não queria, né, ter criança só dentro do apartamento, eu queria ter essa vida, né, com uma casa para correr, para brincar, com árvore, com espaço, um pouquinho mais perto da família. Então o processo de me mudar foi muito intencional. E acho que isso me coloca num lugar de quem está pensando muito sobre isso, de que vida é essa que eu quero ter e o que que eu estou fazendo hoje para construir essa vida. E aí eu vou mostrando mais para vocês depois a casa, as coisas que eu tô pensando, planejando. Tem um galo cantando na hora que eu for tirar os ruídos da gravação, provavelmente não vai dar mais para ouvir o galo, mas ele tá cantando, né? Tem espaço, então eu tenho 3 cachorros, tenho agora 4 gatos, que eu tinha 3 gatos, mas aí um apareceu, assim, nos adotou, então a gente adotou ela de volta. Mas eu tenho pensado muito em como que eu vou colocar as outras esferas da minha vida para trabalhar nessa mesma intencionalidade. Então, tem algumas coisas que eu faço bem, mas tem algumas coisas que são grandes falhas minhas. Várias, né? Alguns defeitos da vida mesmo, mas uma delas é, por exemplo, exercício físico. Eu sempre odiei exercício físico, assim, com todas as minhas forças, e sempre falei isso. Então, na escola, eu trocava atividades com a professora. Ah, precisa que eu faça alguma coisa? Eu lembro que teve uma época, o terceiro ano, o segundo ano e o terceiro ano do ensino médio, eu troquei com a professora de eu colocar as fichas dos exercícios que a gente fazia, né, bimestralmente, as medidas de todas as gurias ali. Então, o peso, a altura, quantos abdominais a gente conseguia fazer num minuto, quantos agachamentos, quanto sei o quê, e aí tinha umas métricas lá. E aí eu falei que eu ia passar tudo pro Excel, porque daí eu trocava e não fazia educação física. Ou ficava dando volta na quadra, que a professora às vezes me colocava para caminhar e aí eu ficava com uma amiga, fofocando, falando besteira,
mas dando aquela volta porque eu não gostava de fazer exercício físico. E eu era meio tonta, então, nossa, ia jogar futebol, pisava na bola com a perna errada, levantava a outra perna. Um dia eu levei um tombo, assim, horroroso, horroroso. Então, eu sempre fui meio, assim, não sei, desprovida de certas inteligências físicas. Eu vou andar, entrar numa porta, eu me bato naquela porta como se eu não tivesse noção do tamanho do meu corpo. Assim, uma santíssima. Mas tudo bem. E aí eu percebo, assim, quanto mais o tempo passa, a gente passa dos 30, começa a perceber que o corpo vai saber, né? Vai virando um bagaço de laranja chupada, assim. A gente vai ficando meio largado, meio frouxa. E aí tudo isso tá batendo, sabe? Ah, eu quero gestar em algum momento, então eu preciso estar com um corpo bom. E aí tudo isso eu tô pensando, eu não posso mais fugir do exercício, eu preciso mudar essa forma de pensar, assim, sabe? Eu preciso me colocar num lugar de quem goste, de quem aprenda a gostar. E aí eu tô nessa de, deixa eu dividir os hábitos novos que eu tô tentando criar, e isso me fortalece, porque a gente faz novos combinados, tu não tá ali sozinha fazendo um combinado só com a tua cabeça. Eu sempre gostei muito de ler, gosto de escrever, eu sempre tive diário. Eu amava, assim, então quando eu vou na casa do meu pai agora, tem uma caixa cheia de diários meus. Até esses dias eu peguei uns para ler e eu fiquei, meu Deus, mas como eu era, assim, né, um drama, apaixonada, apaixonada era eu, assim, uma pessoa que vivia de paixão platônica, era eu, apaixonadíssima, tá? Porque eu deixei de ser bebê com quase 18 anos, então, imagina que era tudo paixão platônica, não foi fácil. Mas assim, nossa, como é gostoso, como é interessante ler e como aquilo de alguma forma manteve a minha sanidade, sabe. Eu escrevi o que eu estava sentindo, eu escrevi o que eu pensava, e aquilo foi me dando uma profundidade, porque eu lia muito. E eu não conseguia, de alguma forma, me expressar tão bem, às vezes, né, com a mãe, com o pai, a minha irmã era muito mais nova que eu, com as minhas amigas, então a gente tenta, mas tem coisas que a gente só consegue colocar no papel, e que depois eu aprendi que a gente podia colocar isso na terapia, né, essa profundidade nossa. Mas foi tão bom e me ajudou tanto. E aí eu tô nessa, então vou mostrar aqui, vou colocar os prints. Eu tô comprando uma mesinha, pra eu poder porque assim, eu acabei de chegar, né, nessa casa, então muitas das coisas que eu tinha no apartamento que eu estava em São Paulo, um escritório com mesa, né, cadeira, tudo pra sentar bonitinho, aqui tá tudo meio atrapalhado. Então eu vou comprar uma mesinha, um caderno argolado desses, né, de caderno inteligente, porque daí eu vou anotando coisas de paciente, os insights, as coisas que eu quero evoluir, tipo um caderno com vários capítulos, sabe? Pra eu conseguir ir colocando jeito na minha vida, porque eu adoro escrever, tipo, eu tô sempre com uma agenda, mas assim, eu tenho umas 4 ou 5 agendas, uns 4, 5 caderninhos que eu vou anotando cada um numa coisa. Então eu quero voltar a olhar para o inglês, que é uma língua que acho que todo brasileiro tem, né, um pouco de acesso aqui, porque tem muitas palavras que a gente pega deles, enfim. Mas eu quero olhar para isso todos os dias, eu quero melhorar. Então é engraçado, porque assim, se em algum momento me colocam numa situação em que eu tenho que falar inglês, saem umas coisas muito bizarras. Que nem uma vez, eu acho que eu estava em Paraty. E aí eu estava com um namorado na época, e aí a gente encontrou lá uns israelenses, e eles estavam conversando e batendo papo em inglês. E aí uma hora eu queria perguntar para uma das pessoas ali que idade que ela tinha. E aí eu sabia o que eu queria perguntar, mas eu esqueci como que perguntava, eu perguntei assim, ó: "How many years do you have?" Nesse momento, meu namorado começou a olhar e dar risada, tipo assim: "Meu Deus do céu". A pessoa ficou me olhando, mas me respondeu, ela entendeu o que eu estava falando, mas, né, assim, é uma pergunta aleatória, acho que pergunta: "How old are you?". Que "How old are you?", na hora eu nem fazia ideia do que era que eu ia falar, virou: "How many years do you have?", quantos anos você tem? Tradução literal é isso aí. Então, assim, achei, né, que de algum jeito minha pergunta chegaria. Então é isso, estou organizando as coisas para poder melhorar. Então hoje eu já fiz um vídeo de 30 minutos de exercício. Eu peguei um vídeo e eu vou deixar o link aqui embaixo, porque ele é ótimo, ele é muito legal. E eu tenho feito os exercícios desse canal e tem sido muito bom. Então, hoje já foi isso. Eu já tomei banho, me arrumei, antes fiz os meus exercícios, fiz algumas anotações para organizar o que eu vou fazer durante esse tempo que eu não tenho atendimentos, né, que eu ia produzir conteúdo, que eu ainda tenho um documento de uma paciente para fazer, que eu, enfim, tinha que dar aquela organizada básica na casa. Então, por hoje era isso.